Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br. Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, hoje você almoça comigo na Sulina, a melhor parrilha da região, que faz de Souzas o grande centro gastronômico da RMC. Vem pra Sulina, vem pra Souzas, e o nosso almoço de hoje aqui na Rádio da Credibilidade, com a maior audiência qualificada do horário, onde você está sempre em ótima companhia, apresenta a conversa com o político que atravessou momentos marcantes da história brasileira, de Getúlio, Jânio Quadros, João Goulart. Foi ministro da Previdência por um ano, deputado federal, senador, governador, candidato à presidência e viveu as fases marcantes até a promulgação da Constituição Cidadã em 15 de outubro de 1988. Hoje, aos 95 anos, feitos agora em 11 de abril, relembra com lucidez invejável a essência da nossa vida democrática. Vamos ouvir Almino Afonso no programa de hoje. Antes da entrevista, você confere a crônica que os ouvintes e a nossa produção pautaram para essa edição do Pan News Cidades. Confira. Pan News Cidades. A região metropolitana de Campinas joga o jogo da indiferença e transforma as administrações municipais em ilhas isoladas umas das outras. Há um pífio entrosamento, parcerias que somente se alinham com a face midiática, sem o planejamento mútuo, congraçamento de ações sociais locais eficientes. A Agência Metropolitana de Campinas é o grande elo entre os municípios da RMC, elo que não consegue unir segurança pública, saúde, meio ambiente, entre outros interesses comuns. Não é novidade que os municípios desovam moradores do abandono, inconvenientes andarilhos que destoam do mobiliário urbano e revelam a solução desastrosa do descarte praticado de maneira constante e silenciosa. O empurra da miserabilidade desassistida tem sido a prática dentro da RMC, e o Conselho fecha os olhos da cidadania, estocando sem-tetos, adictos viciados e abandonados pelas ruas de seus vizinhos abastados. No pinga-pinga, no empurra-empurra, o descarte humano limpa uns e emporcalham outros sem nenhum respeito pela moralidade pública. E tenho dito Palavra de Honra. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Faça parte do maior ecossistema de educação médica do Brasil. Faça medicina na Unimax em Indaiatuba e Unifage em Jaguariúna. Formação baseada em atividades práticas e metodologias ativas de ensino, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os 5% melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima do MEC em todos os quesitos. Acesse grupounieduca.com.br. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. E agora não tem data para acabar. Double Corte, pede um ovo de bife, 350 gramas, ganha outro. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. PHS Saúde é o melhor plano da região.
samaritanosaúde.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos do Pan News Cidades. No programa de hoje, eu vou conversar com o Dr. Almino Monteiro Álvares Afonso. Ele, que é um amazonense que fez a sua vida dedicada ao país. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, primeiro-ministro do Trabalho e Previdência Social do governo João Goulart. Passou pelo governo de São Paulo, foi vice-governador. Dr. Almino Afonso, que honra tê-lo no Pan News Cidades aqui em Campinas. Você, Thanos, basta sobrenome que me evoca de logo um grande amigo, fraterno, mais do que fraterno, irmão no sentido exato do termo. Tudo isso que você pôs aí como preâmbulo é prova provada da sua generosidade, nada mais. O resto são coisas da vida. Eu, na verdade, tenho o privilégio de ter vindo do Amazonas com 20 anos de idade para estudar Direito na nossa Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Veja só que orgulho. A primeira faculdade de Direito do Brasil ao lado da de Recife, nos primeiros 5 anos do país independente. Olha, não foi por outra razão. A verdade é a verdade. Eu ter vindo para São Paulo tão jovem é que eu tinha o fascínio de fazer a nossa faculdade do Largo de São Francisco. É em nome disso que eu vim. E a faculdade me abriu as portas, generosa. É aí quando eu encontro o Thanos, essa figura extraordinária de quem você herda o nome com tanto orgulho. E tantos outros colegas que se tornaram irmãos meus. De imediato, tantas famílias em São Paulo, por conta de sermos colegas da faculdade, abriram-me as portas. E eu fui me tornando, eu acho que, quase um paulistano. A tal ponto, meu amigo, para encerrar essa introdução, a tal ponto que, passado tantos e tantos anos, por uma história que é longa, um ilustre vereador de São Paulo propôs um projeto de lei da nossa Câmara Municipal de São Paulo, dando-me o título de cidadão paulistano. Eu sou paulistano, portanto. Merecido. Paulistano por lei da generosidade aberta, alma aberta, que eu recebi nessa terrinha adorável de São Paulo. Podemos conversar com você o quanto você queira, eu só irei ganhando o tempo todo. Quem vai ganhar somos nós, com certeza, aqui no Pan News Cidade. Eu quero saber, vamos fazer um breve relato da sua passagem pela política. Eu sei que isso é quase impossível, mas do governo do João Goulart para cá, como ministro do Goulart, acho que foi praticamente 1 ano sua presença ali. Faça um breve relato para a gente poder contextualizar a sua história aqui para os amigos da PAN. Olha, foi um período todo tão convulsivo na história política e social do país naquela época, que talvez não seja fácil a gente dizer em poucas palavras para quem não esteja familiarizado o que é a síntese desse período. Mas se você tomar em conta que nós estamos, ao referir-me a essa época que você fez alusão, nós estávamos passando por um período, eu diria, dramático, não é verdade? O senhor Jânio Quadros, que todos em São Paulo, o país conheceu, e São Paulo muito mais, porque teve nele o seu prefeito numa eleição extraordinariamente vitoriosa. Foi uma vitória extraordinariamente marcante quando ele foi prefeito para de São Paulo, e numa história rapidíssima, de seguida governador de São Paulo, e não tardando muito renuncia, vai para o Paraná, se torna deputado federal pelo Paraná, e lá vai para o plano nacional. Isso tudo ele acaba, como você sabe, presidente da República, sendo o vice, exatamente o senhor João Goulart. Era o vice. Muito bem, uma história também que é um resumo tão fácil para mim, que vivi aquilo dia a dia, mas deve ser espantoso para os que talvez nesse instante me deem a honra de ouvir-me. É que o senhor Jânio Quadros teve uma vitória para presidente da República literalmente espantosa, enorme, uma vitória, eu diria, magistral. Pois bem, com 7 meses, anotem, 7 meses de governo, tendo sido eleito, 7 meses, o senhor Jânio Quadros renuncia à presidência da República, um ofício que foi mandado de maneira à pressa lá para a Câmara. Eu era nesse instante deputado federal e era líder
líder do PTB na época na Câmara Federal. Nesse decurso, a história é longa para não demorar-me, é para dizer que o senhor Jânio Quadros renuncia aí. Eu estou convencido e hoje os fatos demonstram que assim foi. Com a expectativa no bojo de uma crise interna institucional, que ele contava ter o apoio das 3 lideranças principais do país, militares, ele pudesse assumir a presidência de um governo rigorosamente ditatorial. Mas logrou isso, como todos sabemos. É uma lugar, claro, cabia ao presidente, ao vice-presidente, Dr. João Goulart, assumir a presidência. Mas no bojo deste fato, houve também, para multiplicar a dificuldade sintética, mas inevitavelmente repetitiva, os setores militares que estavam com o Sr. Jânio Quadros, etc., vetam que o Sr. João Goulart assuma a presença na qualidade de vice-presidente, portanto, uma plenitude dos seus direitos. E a partir deste veto, e a partir de vários fatos que seria alongar-me muito, acabamos entrando numa crise institucional que estivemos à borda de uma guerra civil entre o Rio Grande do Sul, que tinha levantado o apoio ao presidente João Goulart, e o registro contra os que o vetavam, o apoio absoluto, e o registro de repulsa absoluta à posição dos militares das chefias, liderada pelo senhor Leonel Brizola. Estivemos naquele detalhe que eu poderia ampliar, mas seria inadequado agora, à beira de uma guerra civil. E no bojo disso, acabaram surgindo as possibilidades para evitar isto de adoção do sistema parlamentarismo de governo. E nisso, o senhor João Goulart assumiu a presidência da Câmara, a presidência da República, na qualidade do que se chama no sistema parlamentarista chefe de Estado. Mas o governo em si passa a ser resultante de uma decisão do parlamento. Então o sistema parlamentarista era, assim como vocês todos que me ouvem sabem, é o chefe de Estado João Goulart, mas não governa, tem apenas a chefia, eu diria quase simbólica. É neste quadro que João Goulart termina sendo o ministro de Estado, assumindo a presidência através de uma votação de um plebiscito, etc. E é nesse período que foi de curtíssimo prazo, não é? Porque foi todo um período de realmente rebojo a todos os níveis. E é nele que eu tive, eu diria, por extrema gentileza do nosso presidente João Goulart, sido convidado para ser ministro de Estado do Trabalho e da Previdência Social. Eu era deputado federal e acabava de ser reeleito deputado federal pelo Amazonas e fui assim convocado. Eu devia ter 33 anos nessa época. E foi, como ainda há pouco você dizia, um lapso rapidíssimo, porque nesse tempo, logo em seguida, o rebojo interno foi crescendo. O senhor João Goulart deixa de ser o presidente, na medida, ou deixou de ser questionado como presidente, enquanto criou-se lateralmente, de maneira expressiva, o que foi a trama do golpe de Estado de 64. Como você disse bem, isso significou para mim mais ou menos uns 7 meses no Ministério do Trabalho, portanto já abril, março de 64, quando já se dá então a medida, enfim, liderado pelos militares de maneira expressiva e com apoio civil dos setores mais conservadores, com a tese da obrigatoriedade do seu João Goulart perder o poder. Este é um resumo no quadro, se nós aqui tivéssemos tempo, lazer, e quem sabe aí uma boa conversa lateral, vocês iriam ver que foi muito tumultuado. Mas foi nesse lapso de tempo que eu tive esse tempo, que eu achei que foi uma generosidade do presidente, e para mim, um privilégio muito grande. Almino Afonso, se você me permite chamá-lo assim, eu tenho muito próximo. Se você me chamar de Almino, eu fico feliz. Eu sou um jovenzinho, se você me permite. Claro. Na véspera de fazer 94 anos. Tem um amigo que faz 94 anos. É um jovenzinho, tá bom? Eu gostaria, Almino, que você me ilustrasse, me iluminasse com um esclarecimento que eu acho que a população precisa saber conhecer. Hoje vivemos o dualismo ideológico, esquerda e direita. Você foi caçado, você viveu no exílio, 12 anos no exílio. Passou aí pelo Uruguai, Chile, Iugoslávia. Eu me lembro que meu pai fez até uma poesia para os amigos exilados. Eram 3 jovens sonhadores e você era um desses. Hoje se fala em comunismo. Eles eram comunistas. Você está lembrando
bem, é um poema do Thanos dedicado ao Plínio Sampaio, ao Paulo de Tarso Santos e a mim. É um belo poema que foi publicado depois numa revista dos nossos 50 anos de formado, se a memória não me falha. Isso, é verdade. É verdade. Me emociona muito essa poesia, porque eu era garoto e eu me lembro como o papai se referia aos amigos do Largo do São Francisco. E você eu tinha como um parente, como o Plínio também, como o Paulo de Tarso Santos, nós os chamávamos de tios. A verdade era essa, vocês eram nossos tios. Até que ponto podemos entender que intelectuais do porte de vocês eram considerados subversivos, de esquerda, comunistas? Como é que é isso, Almino? Eu diria, pela prova do que estávamos vivendo um momento, choques muito grandes, por motivações as mais diversas. Eu diria que se eu tivesse que detalhar, nós teríamos realmente que conversar muito tempo. Mas numa síntese, eu diria, um ponto-chave que nos levou a essa ruptura que você sintetiza muito bem, decorre do que o país vivia no bojo de um quadro internacional também convulsivo. Se você tomar em conta que isto, que foi esse período a que estou aludindo, nos levou a uma forma contraditória, choques diversos e de contrafações também, mas de choques diretos entre pessoas que não tinham até muita razão para chocarem, dada a formação, eu diria mais do que ideológica, humana, teórica, política, intelectual. E nós tivemos choques com pessoas que até hoje eu recordo com muito carinho e fomos adversários. É que nós vivíamos nesse plano uma crise internacional, aquilo que se chamou a Guerra Fria, ponha Estados Unidos e União Soviética, as duas grandes potências. Tudo quanto houvesse de posições internas, no nosso caso isso valeu para os outros países da América Latina, eu diria para todos, pelo menos da América Latina, que depois eu conheci de perto. Tudo quanto tivesse atitudes ou decisões nossas que contrariasse o interesse americano era com facilidade considerado como algo proponente da área soviética, ou seja, comunista. Ou seja, um tema central, a questão da Petrobras. O setor que defendia a tese do monopólio estatal do petróleo para ser usado, explorado e produzido através de uma empresa nacional, e mais do que empresa nacional, com empresa do Estado brasileiro, éramos os considerados nacionalistas. E os que defendiam a tese de que que a adoção de medidas econômicas, sociais e jurídicas para a exploração do petróleo deveria ser de porta aberta à possibilidade da participação da empresa privada. Leia-se, para a participação das grandes empresas da Shell, Standard Oil, das grandes empresas do petróleo americanos, que tinham sabidamente interesse nessa hipótese, com apoio, obviamente, do governo americano. Isso gerou, meu amigo, uma quadra de contradições internas que custa crer, mas que naquele período tudo quanto se dividia no país ainda era muito ligado. É pró ou contra o monopólio estatal do petróleo? É a favor de que essa empresa a ser a comandante, seja a empresa do Estado ou não, quer dizer, o monopólio estatal, era o nacionalista. Os nacionalistas passaram a ser considerados, por isso, alguns seriam comunistas e eram. Ou era o Partido Comunista no subterrâneo, porque estava inclusive na ilegalidade. Mas, independentemente disso, muitos de nós, e eu me incluo, éramos nacionalistas, quer dizer, rigorosamente favoráveis a que o monopólio estatal do petróleo, quer dizer, o petróleo administrado, gerado, explorado pelo Estado, quer dizer, com um poder político numa sede ou numa área de maior significação para o desenvolvimento econômico do país, era considerado comunista. Então, eu e tantos outros fomos considerados comunistas. No meu caso, eu acho que vale isso para todos, ou serão todos, para quase todos, nós éramos os nacionalistas e como estão colocados na grande imprensa com esse divisor de águas que eu estou lhe dizendo. Eu posso dizer, no meu caso concreto, eu nunca fui comunista, não estou fazendo uma defesa de mim próprio. Eu estou fazendo uma alusão
sintética. Eu era, no plano da visão desse quadro que eu estou narrando, um nacionalista de frente. Eu, seja como líder estudantil que eu fui da União Nacional dos Estudantes, etc., seja no parlamento como deputado, seja depois como ministro de Estado, não é? Não, foi um nacionalista que implicava isso que eu estou dizendo, e implicava a série de outras questões que gradualmente também levavam a mesma fisionomia, quer dizer, é o Estado que tem que assumir. O Estado em nome do Estado Nacional, o Estado brasileiro. Por quê? Porque eram os chaves, no nosso entender, desenvolvimento econômico em nome do interesse nacional e não em nome de uma divisão com interesses internacionais que não eram rigorosamente da nossa própria interesse, da nossa própria razão de ser. Esse divisor de água foi muito profundo. Se você fizer qualquer análise política da época, esse divisor de águas entra. Se você desce ao dia e que o seu João Goulart, que o Getúlio Vargas se assassina, se suicida, pega o manifesto dele, a chamada Carta Testamento, você vai ver lá esse problema do nacionalismo e do petróleo particularmente assinalado como uma das causas da crise que ele viveu, política, institucional, ao ponto de ele ter considerado necessário a si próprio, numa independência dele, de recorrer ao suicídio. Está lá escrito. Se você pegar a campanha para a presidência da República, no momento que o senhor Jânio Quadros é candidato à presidência, quem era o nosso candidato em confronto direto com o senhor Jânio Quadros? Era nada mais, nada menos do que o Teixeira Lott, que era um marechal rigorosamente democrata e rigorosamente nacionalista, que era o monopólio estatal do petróleo. Tudo era uma divisão de águas profunda. E isso estava, portanto, por trás interesses internacionais versus interesses estaduais brasileiros. E esse fenômeno que eu estou dando, eu poderia multiplicar da forma as mais diversas em todos os outros setores. Por exemplo, da energia elétrica. Foi membro da Eletrobras. A Eletrobras nasce no mesmo contexto. Era a criação de uma empresa estatal, não é? A Eletrobras, proposta pelo Getúlio exatamente em 1950, creio que se a memória não me falha. Exatamente quando ele volta, depois do período todo que ele teve de presidente interminável, como você sabe, e depois que ele retorna em 1950, na eleição de 50, além do problema do petróleo, o problema da energia elétrica vem à tona. E dali nascem as propostas do Estado de criar a Eletrobras, energia elétrica gerida sob o comando do poder do Estado. Ora, isso chocava-se diretamente com as grandes empresas internacionais americanas americanas e de assessores de americanos, né? Knight, etc. Eram todas elas, em grande parte, que comandavam quase, não sei quanto porcentagem, eu sou ruim para memória de números, mas muito fortemente a produção de energia elétrica no país. A Light, com certeza, em primeiríssimo lugar. Pois bem, mas isso chocava com o interesse nosso de ver um desenvolvimento econômico que a energia elétrica seria fundamental sob o controle de uma visão do Estado. Isso criou, para você imaginar, distorções na vida pública e no plano político, e eu diria no plano econômico. Todos os grandes debates tiveram isto como tema de debate. Pergunto a você, passado tanto tempo, depois de uma Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, governos democráticos, Fernando Henrique, o próprio presidente Lula, Dilma Rousseff, Bolsonaro e agora novamente Lula. Nós evoluímos, Almino, ou nós estamos patinando novamente no campo político, no campo ideológico, no campo produtivo? Qual é essa sua visão? Vamos encerrar o programa dando uma visão geral para o ouvinte do Pan News Cidades dessa nova era. Essa nova era tem um futuro iluminado, Almino Afonso? Olha, eu creio em Deus. Eu acho que hoje quem queira pensar o amanhã do país ganhará bem se pedir que lá em cima nos ajudem, porque eu acho que estamos atravessando um período nada tranquilo, cheio de interrogações ainda dominantes, com uma crise econômica que está longe de estar superada, com uma distorção, eu diria, no plano político propriamente dito, muito grande. Tudo isso nos leva a perguntas que você abre os jornais e não sabe qual das páginas você terá a alegria de ler a ponto de cabo a cabo. É
uma crise na vida dos partidos, a falta de uma vida democrática dos partidos. Eu termino dizendo, nos falta a vigência democrática em cada partido. Quero dizer, a participação dos militantes dos partidos, de tal maneira que os líderes não sejam líderes amorfos, sejam resultantes de uma opinião majoritária no partido. Mas para isso precisa haver organização, precisa haver debate, precisa haver condições realmente de que o partido fale em nome de uma coletividade e não de uma sigla que às vezes não significa nada. Eu acho que essa é a crise principal que eu poderia dar para você, que não é pequena, que não é trágica, mas me parece angustiante. Para encerrar, qual a sua visão sobre o Supremo Tribunal Federal? Ele cumpre com a sua missão constitucional, Almino? Olha, esse é um tema que você pode fazer ao longo do tempo. Aqui e ali, ao longo do tempo, houve algum instante que, eu não digo o Supremo como a instituição, mas quem sabe aqui e ali alguma figura que possa criar, pela pergunta que você me faz, inquietações contra uma continuidade fundamental, para que a sua voz, o seu peso, realmente tenha uma significação institucional prevalecente. Mas eu sou um advogado aqui de longe, não sou jurista, o que me dói na alma, bem que eu gostaria de ser. Mas eu acho que aqui e ali, em algum momento inquietante, e houve vários, não é verdade? Durante todo o período em que Lula foi preso e não foi preso, e foi processado e foi condenado e não foi condenado, tudo isso foram períodos muito cheios de discussões que envolvem isso que você está dizendo agora. Ou seja, as coisas não são de hoje nem de ontem. Bem-vindo! Será que diminuíram as qualidades? Não diria. Eu volto mais para ser chato. É a desorganização da sociedade. Nós tivemos o privilégio de receber no Pan News Cidades de hoje Almino Afonso, este intelectual, esse político. Almino Afonso, muito obrigado por ter nos atendido, ter estado conosco nesse período tão curto, mas tão rico de informações, tão rico pela sua presença. Muito obrigado, Almino Afonso. Eu agradeço demais a gentileza sua, sem mais nem menos, mas com enorme razão de dizer da minha alegria de me recordar meu querido amigo Thanos. Imenso, imenso. E através dessa parte, dessa minha gratidão, que seja expressa isso à família Thanos. E através da fandom família Thanos que possa ser expresso a senhora Thanos, com o meu respeito, a minha imagem de alegria, pelo que significava para mim a amizade do Thanos. Uma amizade, meu amigo, que eu não sei se numa conversa dessa natureza valeria a pena dizer, mas nós tínhamos, eu, Thanos, Cantídio Filardi, Léo Munari, uns 5 ou 6, todos os dias, 15 de cada mês, nós nos reuníamos aí no Senzala para conversar, quem sabe dizer coisas do amanhã, mas muito de dizer umas coisas que eram produtos de nossa formação política, ideológica, eu diria jurídica também. Um grande abraço. Muito obrigado. Grande abraço, Almino Afonso. O Pan News Cidades volta já. Faça parte do maior ecossistema de educação médica do Brasil. Faça medicina na Unimax em Indaiatuba e Unifage em Jaguariúna. Formação baseada em atividades práticas e metodologias ativas de ensino, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os 5% melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima do MEC em todos os quesitos. Acesse grupounieduca.com.br. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. E agora não tem data para acabar. Double Corte, pede um ovo de bife 350 gramas, ganha outro. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. Vem para Souzas, vem para Sulina. PHS Saúde é o melhor plano da região. Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaúde.com.br. Pan
Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br. Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. Jovem Pan News Campinas.